Gente, estão todos me ouvindo? Dá um joinha aqui para mim, por favor, na tela. Quem está me ouvindo? Ah, beleza, obrigado. Eu pensei que eu estivesse falando sozinho. Houve algum problema técnico aqui no meu computador ou na internet? Parece que eu desconectei e conectei de novo, tá? Então, gente, voltando aqui ao nosso assunto. Diante dessa pandemia, né, o CNJ expediu uma resolução de âmbito nacional que que orienta que os tribunais utilizem a ferramenta Cisco-Webex para a realização de audiência telepresencial, né? E o fato é que ah, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro expediu um documento de fluxo das audiências virtuais, ou seja, como se darão essas audiências. É claro que esse fluxo de audiência não difere muito para Justiça Federal ou Justiça do Trabalho, tá? Até porque a utilização do aplicativo é simples, né? Basicamente, é como nós estamos falando aqui agora, algum comando o advogado vai ter que fazer, eu vou explicar mais à frente para vocês, tá bom? Então, nesse primeiro momento, eu vou compartilhar com vocês a tela do meu computador, determinadas informações que vocês vão poder acompanhar na tela de vocês. Então, gente, nesse momento, vocês estão vendo a tela do meu computador, certo? Dá um joinha aí, doutora Amanda Moreira. Obrigado, doutora Amanda. Então, vocês estão vendo aqui, esse link de acesso aqui é justamente o link de acesso ao sistema Cisco Webex. Percebam que eu tenho alguns botões aqui de utilização, né? O que eu aconselho a vocês, bem, acredito que como todos estão aqui presentes na nossa sala de treinamento, acredito que todos já tenham feito uma conta no Cisco Webex, né? Caso alguém não tenha feito, ou algum familiar ajudou a estar presente aqui na nossa sala de treinamento, pode fazer um link de acesso, ou melhor, a inscrição no Cisco Webex através desse botão aqui, comece gratuitamente. O que é isso? Vocês vão fazer uma inscrição, vão informar um e-mail e criar uma senha, né? Haverá uma confirmação desse e-mail através de uma correspondência eletrônica, de um próprio e-mail, que o Cisco enviará para vocês e vocês, a partir de então, começarão a utilizar essa plataforma gratuitamente. Tá? Já digo de antemão que, na verdade, ele não é tão gratuito, não. Né? Ele deixa você usar aí algumas vezes e depois ele começa a te oferecer os planos de utilização. Tá? Então, é mais ou menos como o Zoom. Né? Só que o Zoom ele tem a duração de 40 minutos. Esse aqui também tem uma duração de 50 minutos. Para quem não tem para quem não tem o plano pago, né? Mas corta até 100 usuários, tá? Para utilização. A primeira dica que eu dou para vocês, após esse treinamento de hoje, é que pratiquem a utilização desse aplicativo com algum colega de vocês, um sócio do escritório, algum familiar, tá? Pratiquem a utilização desse aplicativo. Para quê? Para você não chegar na hora da audiência e ficar com dúvida do que vai fazer. A gente vai passar aqui o treinamento, tem alguns detalhes para vocês, mas a utilização é bem simples. Vocês vão poder verificar isso. Tá? Quem não tem inscrição no Cisco Webex, mas recebeu o link de acesso, tal como vocês receberão da própria Justiça, você pode clicar direto aqui, ó, em entrar, tá? Você clica direto em entrar, copia e cola o link de acesso à audiência,
ou a reunião, e aí vocês entrarão direto na sala de audiência, tá bom? Isso aqui, a utilização é bem simples com relação ao ingresso desse aplicativo. Eu posso até mandar para vocês aqui pelo chat o link de acesso a essa tela que eu estou espelhando para vocês. Eu vou mandar logo. E vocês podem copiar e colar no navegador de vocês posteriormente. Deixa eu mandar logo isso aqui para vocês. Eu vou pedir aos colegas que mantenham o microfone desligado, tá bom? Bem, feito isso, nós vamos entrar diretamente no fluxo de audiência. Como será feita essa audiência, tá? Esse material está disponível no site do TJ, porém, eu já passei esse material para o Dr. Oséias, que ele vai distribuir para vocês no primeiro momento oportuno. Eu vou pedir aos colegas que mantenham o seu microfone desligado, por gentileza. Tá bom? E aí, gente, como é que será feita essa audiência? Como é que será feito isso? Primeiro, a gente tem que conversar sobre a obrigatoriedade ou não de participar dessa audiência, essa audiência virtual. Só um momento, por favor. Vou voltar. Eu estou emudecendo aqui os microfones dos colegas. Lembrando aos colegas que entraram após o início, que ao término da nossa apresentação, eu vou abrir o microfone de vocês um por vez, em ordem alfabética, para que vocês possam fazer qualquer questionamento ou considerações, tá certo? Então, voltando ao compartilhamento da tela do meu computador, com relação ao fluxo de audiência, ou seja, como se dará essa audiência de forma virtual, antes disso a gente tem que conversar sobre a obrigatoriedade ou não dessa audiência. Tá? Eu tenho recebido algumas publicações mais ou menos no seguinte sentido, que intimando o advogado a falar sobre a possibilidade de realizar a audiência virtual, né? Caso não possa, que tem que justificar para o juiz, e o juiz vai dizer se acata ou não aquela justificativa. Gente, a gente já começa com uma questão até mesmo polêmica, porque a resolução do CNJ fala no seguinte, deixa eu abrir aqui para vocês. Olha aí. A resolução do CNJ, no artigo 6º, essa resolução aqui é a resolução 314 de 2020, tá? Artigo 6º, parágrafo 3º, fala o seguinte: as audiências em primeiro grau de jurisdição, por meio de videoconferência, devem considerar as dificuldades da intimação das partes e testemunhas, realizando-se esses atos somente quando for possível a participação. Então, perceba, imaginem que o juiz designa a audiência e você diz que não tem, é um advogado já idoso, né? Não tem muito traquejo com material de informática, e você alega que não pode participar dessa audiência virtual justamente por esse motivo, por ser idoso e não ter muito traquejo com material de informática. E o juiz não aceita essa justificativa.
Gente, qualquer motivo aqui, a verdade é a seguinte, na minha opinião, qualquer motivo é motivo para adiar essa audiência. O problema é, a gente cai naquela questão de necessidade e possibilidade, né? Se eu sou advogado num processo, que eu tenho uma necessidade extrema de que seja realizada uma audiência, seja ela de conciliação ou de instrução e julgamento, eu vou fazer o possível e o impossível para comparecer, para se fazer presente ou telepresente nessa audiência, né? Agora, se eu não tenho tanta urgência assim, e eu sou uma pessoa que estou no grupo de risco, eu sou um idoso que não sei utilizar material de informática, o meu cliente está com Covid, o meu cliente não está se cuidando, eu sei que ele não está se cuidando. Então, como é que eu vou ter contato com o meu cliente e participar de uma audiência dessa? Né? Então, o primeiro questionamento aí com relação à audiência virtual é sobre a obrigatoriedade ou não de, de participação. Tá? Então, na minha opinião, se for audiência de conciliação e as partes, tanto faz, audiência de conciliação ou instrução de julgamento, e as partes e os advogados puderem acessar aquela audiência de forma remota, sem contato algum, eu acho que não tem problema. Né? Agora, ainda que as partes consigam utilizar o sistema de forma remota, mas o advogado não consegue porque ele não sabe usar, porque ele não tem um computador com velocidade, não tem uma internet boa, isso tudo é motivo para justificar a ausência numa audiência virtual. Tá? É claro que, se eu sei utilizar o programa, eu sei utilizar muito bem o computador, né? Eu tenho uma necessidade, uma urgência ou uma grande possibilidade de fechar um acordo numa audiência de conciliação virtual. Eu vou fazer o possível para que eu esteja, para que eu me faça presente nessa audiência, tá certo? Então, agora, se o juiz não acatar a sua justificativa, e na minha opinião, seja qual for o motivo, né, de ausência ou de redesignação para uma audiência presencial assim que as atividades retornarem, na minha opinião, o juiz está ferindo a prerrogativa do advogado. Aí é uma discussão que vai ser levada mais à frente. Né? Agora, se não tô com. É uma audiência que há uma necessidade de oitiva da parte e oitiva de testemunha, que eu preciso estar lado a lado com o meu cliente, né? Lembrando aí da relação de confiança entre o advogado e o cliente. E essa audiência pode ser realizada pós-pandemia, ou esperar mais alguns meses, é motivo plausível para adiamento dessa audiência virtual. Tá bom? Então, voltando aqui ao fluxo da audiência, isso não vai mudar, tá? Esse fluxo de audiência aqui é do TJRJ, porém, não vai ter muita diferença para as outras justiças, né? A Justiça Federal tem utilizado esse sistema Cisco-Webex quase que exclusivamente para as audiências de conciliação, tá? Porém, recentemente eu fui indagado por uma juíza sobre a possibilidade de participação em audiência de instrução e julgamento no juizado federal. Então, é provável que vocês utilizem também isso na federal. Na trabalhista, a doutora Fátima aí, que é a nossa presidente da subseção Pavuna, querida doutora Fátima, ela inclusive já participou de uma audiência de conciliação na Justiça do Trabalho. Tá? Recentemente também tem sido indagado sobre a aceitação ou não de audiência virtual, audiência de instrução e julgamento virtual
também na Justiça do Trabalho. Então, é provável que vocês sejam indagados também com relação a isso. Na Justiça Estadual, né? E aí o fluxo de audiência, ou seja, como ocorrerá essa audiência, o fato é que a audiência será intimada da seguinte forma: designada a audiência de instrução e julgamento ou audiência de conciliação, o advogado receberá uma publicação no Diário Oficial ou no portal da Justiça Estadual, Federal ou Trabalhista, a designação da data e horário para audiência virtual. Vai perguntar também se vocês têm interesse, se vocês desejam prosseguir nessa audiência virtual, né? E também vai intimá-los para fornecer o e-mail e o telefone de vocês e das partes. O e-mail para receber o link de acesso. O telefone, caso haja alguma necessidade de contato imediato, já que a gente depende de internet, depende de computador, depende de celular, porque esse aplicativo também é utilizado, pode ser utilizado através do celular, né? Então, o fato é que essa publicação vai intimá-los também para apresentar esses endereços eletrônicos. Agora, lembrando que esse envio do convite, envio do link da audiência a ser realizada, ela pode ser feita tanto por e-mail, mas também por mensagem de texto, pelo WhatsApp, o próprio servidor ou o próprio juiz, utilizando o seu telefone funcional, ele pode se comunicar com os advogados e partes desta forma. De qualquer forma que ele consiga se certificar que o advogado ou a parte recebeu aquela comunicação. Tá? Então, iniciando a audiência, lembrando o seguinte, gente: o que será gravado nessa audiência virtual, né, como nós estamos gravando aqui o nosso encontro, o que será gravado são os depoimentos. Tudo que é dito, tá? Tanto pela parte, pelo advogado, pelos testemunhas, pelo juiz, promotor. Porém, todas as audiências terão uma ata de audiência. Tudo o que ocorrer incidentalmente naquela audiência será reduzido a termo e no final da ata da audiência já será disponibilizado um link de acesso à gravação da audiência. Então veja bem, da forma que nós estamos fazendo aqui, que eu mencionei com vocês, que eu posso disponibilizar a gravação desse nosso encontro, né? E essa gravação esse compartilhamento é através de um link de acesso. Que no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, eles fizeram um convênio com a Microsoft de que essa gravação será disponibilizada em nuvem. Os colegas aí que utilizam o armazenamento em nuvem, o tribunal utilizará o OneDrive da Microsoft. Então, terminou a audiência, na própria ata de audiência vai constar o link de acesso. Né? Para quê? Para que os advogados possam acessar imediatamente após a audiência, caso queiram, a íntegra daquela gravação. Tá? Então, intimado através de publicação da audiência e fornecimento de endereço eletrônico, o advogado vai informar, o advogado que queira participar, né? Aquele que não quiser ou que não puder, vai justificar o motivo do declínio daquela audiência. Tá? Aí não tem jeito, vai ter que aguardar o retorno das atividades presenciais. Quem quiser participar, quem puder participar, vai encaminhar o e-mail da parte. E se a parte não tiver e-mail? Vai encaminhar o seu. Porque depois você copia o link de acesso e manda para a parte. Seja por mensagem de texto ou WhatsApp. Não tem problema. Lembrando, gente,
lembrando do